foi um evento muito traumático. Então, as populações não queriam a guerra. E muitos governos queriam evitar o máximo possível de começar outra guerra para não desagradar as populações também, né? A gente tem que levar em consideração que muitos desses países viram repúblicas. E aí o que acontece? Hitler anexa a Áustria, processo que é chamado de Anschluss. 1938, tem aqui. 38, né? Então. É pacífico, Foi. pacífico? Os nazistas marcham em Viena e são aplaudidos. É mesmo? Muitos austríacos queriam essa anexação, porque a Alemanha era vista como um país mais forte que eles, né? Entendi. Então a gente vai fazer parte de um país que é mais rico, mais poderoso. Aí, Seria como se o Brasil marchasse sobre a Argentina e os argentinos falassem de boa. Hitler também, Finalmente, um país, Hitler também tomou um território, eu acho que é a Renânia, não tenho certeza, que era um território que eles tinham ali com fronteira com a França, um território tinha uma maioria étnica alemã. E eles também tomam, foi de boa? A França meio deixa, eles foram deixando. A França meio... Eles vão É deixando, mesmo? eles vão deixando as coisas acontecerem. Aí ele, não, pera aí, agora eu quero os Sudetos da Tchecoslováquia, porque a maioria da população lá é alemã, são alemães étnicos em outro estado. Eu quero esse território. E aí? Aí eles fazem o Acordo de Munique, aí a França e a Inglaterra permitem que Hitler pegue Ah, os mas também os caras também... Porque a gente não quer brigar, não quer guerra, não queremos guerra, vai pegar lá, não sei o quê. Olha, os caras É, deixaram o Hitler sonhar, né? Mas é só Sudeto, depois ele foi pegando mais. Pô, ele conseguiu 3 coisas, então. Muito mais. E aí ele consegue o Não, apoio não. do povo com isso, não consegue? A gente tá falando territorialmente. Se você falar sobre os desrespeitos no exército, aí vira bagunça. É mesmo? É, porque tinha um limite lá de 100 mil soldados. Pô, que o se exército deixa alemão o podia ter e Hitler tal. fazer isso, ele internamente ele vai ganhando cada vez mais poder. A cabeça dele, ele tinha uma mentalidade muito simples. Eu vou fazer isso até estourar a guerra. Porque enquanto mais tempo demorar pra eles declararem guerra pra mim, mais forte eu vou estar até começar. Tem então ele já tava trabalhando com isso que era mais ou menos... Vai acontecer. Pra Hitler, a guerra era inevitável. Não era só inevitável, era um objetivo. Hitler queria... Essa guerra tinha que acontecer em algum momento. Não só para desforra, por vingança. Não só por isso, mas porque assim... Um conceito muito importante pra gente entender a cabeça de Hitler é o conceito de Lebensraum, que é o espaço vital. Qual é a ideia dele? A Alemanha está destinada à grandeza. Mas esse território que a gente tem aqui não é o suficiente para atingir o que a gente pode. A gente está limitado geograficamente. A gente está limitado em recursos, a gente está limitado em um monte de coisa. Então o plano dele sempre foi o quê? Ir pro leste, tomar território, inclusive dos soviéticos, e botar essa galera para trabalhar, muitos em regime de escravidão ou de subemprego, para a grandeza da Alemanha. É tipo, a gente vai ir ocupar esse espaço e vai eliminar essa galera. Porque o plano original não era tipo tomar toda a Rússia, toda a União Soviética. O plano era ir até mais ou menos ali os Montes Urais, que é onde divide a Rússia Europeia da Rússia Asiática, e todos esses povos indesejáveis, manda essa galera lá pro outro lado, e essa galera que se foda, sabe? O plano era isso. Então, a ideia Mas de isso que... era declarado, hoje se sabe. Hitler escrevia sobre isso, ele falava sobre isso, que... Claro, ele não entrava nos detalhes de vamos entrar na União Soviética e matar milhões. Se não me engano, o Lebensraum tá no livro dele. Mein Kampf. Então, assim, a ideia do espaço vital já estava dada na década de 20. Ele só não estava falando que nós vamos exterminar milhões de pessoas. Né? O número de mortos... Dava pra deduzir. Então, mas a galera... Dá pra deduzir, mas... Eu sei que é fácil falar hoje em dia, mas ninguém pensou assim, vamos matar esse cara logo? Então, cara, nós temos uma discussão, assim, gigantesca. Primeiro, como eu falei, política do apaziguamento. Era melhor ter o Hitler no poder do que os comunistas. Para o Ocidente. O Ocidente enxergava ele com... Também não era com bons olhos, mas era menos pior. O Churchill, da Inglaterra, ele meio que sempre falou, vai dar merda. É mesmo? Ele sempre se não me engano, ele era senador na época. Ele tinha um discurso mais, tipo assim, cara, esse maluco aí, ele é meio doido, pô. Viaja não. Tá ligado? Então, tipo assim, inclusive quando estourar a guerra, ele vai ganhar muito apoio e vai se tornar primeiro-ministro. Por causa disso. Porque ele sempre se posicionou contra e na hora de escolher o primeiro-ministro, pô, aquele cara discursa bem e tal, ele vai se tornar. Mas aproveitando que o Wickles quer comer a coxinha dele, coitado. Eu já peguei a segunda, pô, sacanagem, moleque. Comer, não. Que é o seguinte, o que acontece? A gente... Agora, o último evento, antes de estourar a guerra com a invasão à Polônia, vai ser um evento chamado Guerra Civil Espanhola. Um evento fundamental também para entendermos, porque é o último grande evento antes da guerra começar. A Guerra Civil Espanhola ela é mais um evento, ela é mais um fenômeno da ascensão desse movimento fascista na Europa. A Europa toda está passando pelo mesmo movimento. Em 1936, a Espanha... Ela elege o primeiro-ministro, em 1936, o Largo Caballero, que não chegava a ser um comunista, mas não era um cara... Ele tinha relações com o Partido Comunista. Então ele não era comunista, ele era republicano e tudo mais, só que ele era próximo. E isso fez com que os militares, junto com setores da igreja, conservadores, falassem, Francisco Franco, chega aí,
vai lá e dá um golpe de Estado aí, quero nem saber, vai lá e arregaça. E o Francisco Franco, ele dá um golpe de Estado. Começa a Guerra Civil Espanhola, em 1936. Quando começa a guerra, basicamente, né, para explicar de forma bem... A gente tá sendo bem genérico, né, nos acontecimentos. Daria para ter um episódio para cada um desses acontecimentos que a gente tá falando, tá? Mas de forma... Boa. E de forma bem resumida, nós teremos o quê? Nós teremos um grupo chamado Frente Popular, na Espanha, lutando contra os conservadores, que é o movimento nacionalista. A parte mais à esquerda contra a parte mais à direita, de forma bem grossa mesmo, tá? Comunistas, apoiados pela União Soviética, guerrilheiros republicanos também, tudo do lado da Frente Popular, lutando contra o movimento nacionalista, que eram os militares, apoiados por conservadores, nacionalistas e, principalmente, recebendo o apoio nazifascista. De novo. O áudio tá ok. O áudio tá ok? Tá. E vai entrar o gerador, pode ir. Tá, rapaziada, quando acabou a luz aqui... Caramba, a quem interessa o silêncio de Iclis Rodrigues? Essa é a pergunta que eu quero lá. Por que querem calar? Por que querem calar? Mas enfim, de qualquer forma o áudio ainda tá rolando, então as pessoas estão ouvindo. Desculpa aí, gente. Voltando pro papo. Não, tem imagem também, mas tá... tem Tá imagem, tudo escuro. Ih, mas aí tá um clima. Tá um clima até legal. bonito, você tá, viu? Pô, eu quanto menos aparece, mais bonito eu fico. Estranho, né? A do Vitor, quando acaba a luz, dá pra ver legal ali, porque tem um neon atrás. Ficou bonitão até. Pô, se puder voltar, galera. Agora ficou horrível, né? Porque assim, tá vai voltando pro papo. Resumindo, nós temos o movimento nacionalista contra a Frente Popular. Isso na Espanha, tá bom? Na Guerra Civil Espanhola. E a Espanha, na Primeira Guerra, ela foi um player importante. A Espanha, na Primeira Guerra, como é que ela tava? Eu não lembro, eu não tô ligado à Espanha. Que eu me lembro, ela tava neutra. Eu acho que ela... Assim como teve na segunda, inclusive. Ela foi neutra. Sim. Mas a segunda, ela tem uma outra justificativa. Tá. Porque a primeira tava neutra. A segunda, ela recebeu apoio nazifascista. O Hitler e o Mussolini falaram, pô, vamos aproveitar essa guerra, botar um cara fascista também no poder, mas ideologicamente alinhado a nós, vamos apoiá-lo. Mas também vamos aproveitar e testar umas armas, testar umas táticas, testar os equipamentos novos. E aí a Guerra Civil Espanhola, ela teve um outro componente, que ela até, muitos historiadores tratam ela como um grande ensaio da Segunda Guerra Mundial. Isso eu não sabia, é mesmo. Porque ele recebeu esse apoio. E aí, vou te falar uma parada. Os países liberais, ocidentais, eles não apoiaram a Frente Popular. E por alguns motivos, dentre eles porque a Frente Popular já estava recebendo um apoio, mesmo que modesto, da União Soviética. Mesmo que modesto. Essas potências europeias, o cálculo deles era o seguinte, ó, não vamos nos meter nisso aí. Inclusive, vocês dois aí, Hitler e Mussolini, não vamos se meter, isso é uma coisa da Espanha. E Hitler e Mussolini, tipo, beleza, a gente não se mete, mas na prática se meteram. Se meteram muito. Mandaram suprimentos, mandaram armamentos, mandaram veículos, mandaram reforços, ajudaram ativamente o lado do Franco. Diretamente. Mas França, Inglaterra, etc., não apoiaram os republicanos. E eu acho que é importante também falar. E foi um massacre ou não? Não chegou a ser um massacre, não. Nós tivemos uma resistência, foram 3 anos de guerra civil, mas no final o lado fascista venceu. Tá. Em 1939, no mesmo ano que vai começar a guerra, e poucos meses depois vai começar a Segunda Guerra Mundial, nós temos o Francisco Franco tomando o poder na Espanha oficialmente e se tornando o fascista. O ditador. Rolou. Aconteceu lá. Mas é óbvio que um cara que acabou de sair de uma guerra civil de 3 anos, ele não tem condições políticas, nem materiais, para participar ativamente da Segunda Guerra Mundial. Então, ele... Talvez, né, enfim, tem muitas pessoas que discutem que Hitler esperava a entrada da Espanha. Existe essa discussão. Mas a Espanha falou que não tinha condições, né? Porque acabou de sair de uma guerra civil.